Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e hoje nós vamos aprender sobre divisão de frações. A nossa aula é sobre divisão de frações, ok? Mas em primeiro lugar, desejo que você esteja bem acomodado aí, confortável para assistir essa aula, ok? Aprender melhor, né? Aprender de forma eficaz, certo? Então, nossa aula é sobre divisão de frações. É algo básico também, que normalmente é estudado no sexto ano do ensino fundamental. Na aula passada, nós vimos a multiplicação de frações, não foi? Vimos a multiplicação de frações. Então, multiplicação de frações é um requisito para essa aula, tá? É bom você dominar a multiplicação de frações, porque na divisão nós vamos precisar. É bom também que você saiba sobre o inverso de um número, tá? Mas se você não souber, não tem problema não. Isso aqui eu vou relembrar, tá? Antes de iniciar os exemplos sobre divisão de frações, eu vou falar um pouquinho sobre o inverso de um número. Mas é coisa bem rápida, ok? Vamos lá então? Muito bom. Bem, inverso de um número. Tá? Aqui nós temos quatro exemplos que nós vamos determinar os inversos desses números. Tá? 3 quintos, 7 meios, ou 7 sobre 2, 5, 1 nono, tá? Ou 1 sobre 9. Bem, o inverso de um número, como é que você vai obter o inverso de um número? Lembrando, pessoal, lembrando para você que está assistindo, é o seguinte: existe uma definição formal, matemática, toda bonitinha para o inverso de um número, mas eu não vou abordar isso aqui, tá? Vamos nos deter à aplicação direta disso, que é só para a gente nós precisamos do inverso de um número para realizar a divisão de frações. Tá? Numa outra aula, uma outra oportunidade, aí nós definimos o que é o inverso de um número, tá? Mas é uma coisa bem simples, não é complicado não. Tá? Mas não vou abordar questões de definição, conceitos aqui não. Tudo bem? Vamos lá então. Bem, como é que você vai obter o inverso de um número? É algo bem simples encontrar o inverso de um número. Observe, ó. Vamos determinar aqui o inverso do número 3 quintos. Tá? Você tem um número 3 quintos, numerador 3, denominador 5. Como que você vai encontrar o inverso? É simples. Você vai dar o traço de fração normal, porque é uma fração, você vai inverter, você vai trocar de posição denominador com numerador, ou seja, o inverso de 3 quintos é 5 terços, ok? O inverso de 3 quintos é 5 terços. Tá? Se você pegar 3 quintos e multiplicar por 5 terços, vai dar 1. Tá? É dessa ideia que vem o inverso. Tá? O inverso de 3 quintos é 5 terços, porque quando você multiplica os dois, você obtém o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Eu não falei que ia falar em definição, mas acabei falando. Né? Mas vamos lá. Viu como é simples obter o inverso? Olha, de novo. Observe, ó, o inverso de 7 meios. Vou trocar de posição, ó, o 2 com 7. Vai ser o quê? 2 sétimos. Eu inverti a posição dos membros da fração. Tá? 7 sobre 2, o inverso é 2 sétimos. E no caso aqui do número 5? Bem, o número 5 não é uma fração, não é? Mas podemos obter o inverso dele sim. Simples, é só você lembrar que o número 5 pode ser escrito na forma de fração, como 5 sobre 1, não é? E aí fica fácil obter o inverso, tá? Por quê? O inverso de 5 é 1 sobre 5. Viu? Troquei de posição, 1 com 5. Aí se fosse 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2.
Se fosse 50, o inverso de 50 é 1 sobre 50. E o inverso de 1 nono? O inverso de 1 nono. Qual seria o inverso de 1 nono? É a mesma coisa, a mesma ideia. Seria o que? 9 sobre 1. Mas a fração 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9. Tá? Então, o inverso de 1 nono é 9. E o inverso de 1 décimo? 10. O inverso de 1 sobre 15? 15. Tá? 1 quinzeavos? 15. Bem, é basicamente isso que você precisa saber, além da multiplicação, antes de iniciar a divisão de frações. Ok? Tudo bem aí? Se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Ok? Vamos então passar para os nossos exemplos de divisão de frações. Tá? Bem, pessoal, aqui estão os exemplos de divisão de frações. Vamos começar então com a letra A. 5 sétimos dividido por 2 terços. Bem, como é que eu vou calcular isso daqui? Como que eu vou dividir 5 sétimos por 2 terços? Bem, existe uma técnica para isso, tá? E é essa técnica que eu vou ensinar aqui para você. Eu quero dizer também que existe novamente uma definição formal, tá? Geometricamente fica até melhor para ver isso, tá? Mas aqui o nosso foco é a aplicação direta da técnica. Tudo bem? Então vamos aprender a técnica aqui para você aplicar na resolução de problemas quando for o caso. Bem, a primeira coisa que você vai fazer será repetir a primeira fração. 5 sétimos e vai inverter a operação. Ao invés de ser divisão, vai passar a ser multiplicação. E você vai multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Tá? Aqui, ó, inverso. Tá? Por isso que eu fiz uma rápida revisão com você sobre o inverso de um número. E aí é simples, agora faça a multiplicação. Relembrando que nós temos uma aula sobre multiplicação. Se você não sabe, se você nunca viu, assiste essa aula primeiro. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 3, 15. Sobre 7 vezes 2, 14. Pronto. O resultado da divisão de 5 sétimos por 2 terços dá 15 14avos. Então, qual é a regra? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou, mais simples ainda, multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Vamos lá. Quem é a primeira fração aqui? É 3. Né? É o próprio 3. 3 multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Nem precisa colocar o número 1 ali, tá? Nem precisa colocar, porque isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12. Né? 12 sobre 1 vai dar exatamente 12. Né? Nem precisava colocar esse 1 aqui, porque nós temos uma multiplicação, não tem denominador aqui, então é 1, né? 3 sobre 1 vezes 1 dá 1, então 12. Ou seja, 3 dividido por 1 quarto dá 12. Repare que 1 quarto é algo bem pequeno em relação ao número 3. Então, você está dividindo o número 3, tá, em partes o quê? Bem pequenas, que vão dar quantas partes? 12. Ok? Beleza. Então, qual é a regra? Vou repetir. Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Vamos passar para os próximos exemplos. Bem, aqui nós temos dois exemplos que aparentemente parecem ser diferentes, mas é a mesma coisa. Repare esse traço de fração na frente do sinal de igual. Ele representa uma divisão, tá bom? Aqui embaixo também. O traço de fração na frente do sinal de igual representa uma divisão. Esses outros aqui também. Tá? Mas eu estou atentando porque aqui não temos o símbolo de divisão. O símbolo de divisão aqui para nós é esse traço maior de fração, de frente para o sinal de igual. Geralmente é assim que você vai encontrar nos livros, nas provas.
tá? De concursos aí quando for o caso. Bem, a ideia é a mesma. Primeira fração está no numerador e aqui denominador. Numerador, denominador. Então você vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual o inverso de 5 quartos? É 4 quintos, certo? Não é? Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 5 quartos é 4 quintos. Então, 7 vezes 4, 28. 9 vezes 5, 45. Dá para simplificar? Não, né? Bem, vamos passar então para o exemplo D. De novo, multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Qual o inverso de 2 sétimos? 7 sobre 2. Ou seja, 7 meios. Então, 1 vezes 7, 7. 3 vezes 2, 6. Viu como é simples multiplicar duas frações? Tá? É algo bem simples. Ah, professor, e se aparecer três frações, divisão de três frações? Geralmente os estudantes perguntam isso. 4. Você vai fazendo de duas em duas. Cuidado, tá? Toma cuidado, faça devagar, mas a ideia é basicamente essa, tá? A ideia é você aprender por partes e depois ir avançando para outros problemas, ok? É claro que isso aqui é só cálculo, tá? Depois nós vamos aplicar isso daqui, nós vamos elaborar uma aula com problemas envolvendo frações, ok? Então eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, mas se ainda tiver dúvida é só comentar, ok? Que eu vou ler o seu comentário, eu sempre leio os comentários, tá? Eu farei o necessário para tirar sua dúvida, ok? Tá? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou Thieres Machado, tá? Do blog Cálculo Básico. E só para relembrar, se você quiser praticar exercícios de multiplicação e divisão de frações, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem está nos assistindo no YouTube. Tá? Se você estiver assistindo no YouTube, o link está aqui embaixo. É só clicar que você vai ser direcionado para a página do blog que tem exercícios com gabarito, tudo arrumadinho, ok? Muito obrigado novamente pela sua atenção e até a próxima aula, ok? Um abraço.